Bom dia para toda a família Canção Nova. Hoje, 1º de março, começando um mês todo especial. Aqui na Missão de São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar, um mês especial com São José. E nesta semana, o Papa Francisco se prepara para sua viagem ao Iraque. É a primeira viagem internacional desse tempo de pandemia e a primeira visita de um Papa ao Iraque. Numa entrevista recente, o Papa Emérito Bento XVI afirmou que a ida ao Iraque acontece num momento muito difícil que torna a viagem perigosa. 8 anos após sua renúncia ao pontificado, Ratzinger afirma que não há dois papas e que a renúncia foi uma escolha difícil, mas feita em plena consciência. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido de estados para a saúde pagar a UTI de pacientes com Covid-19. E o governo de São Paulo aumentou as restrições para tentar combater a disseminação do coronavírus. Falando de economia, começa hoje o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021. Nas notícias internacionais, nosso correspondente na Ásia traz informações sobre os protestos em Mianmar pela saída de militares do poder. E direto da Terra Santa, vamos saber como os judeus celebram este ano uma festa milenar que tem sua origem na Bíblia. E vamos conhecer um pouco mais sobre o primeiro influenciador digital beatificado pela Igreja. As relíquias de Carlo Acutis estão percorrendo igrejas da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Vamos juntos até 10 da manhã, ao vivo daqui da capital paulista. A temperatura hoje fica entre 18 e 28 graus. Pode ter pancada de chuva entre a tarde e a noite. Olha aí, com essas imagens da Vila Mariana, a gente segue para o intervalo e volta rapidinho daqui a 2 minutos. Agora, 9h33. E a gente começa essa edição do CN Notícias com as atividades do Papa Francisco desta semana. No domingo, ele fez a oração mariana do Ângelus e refletiu sobre o Evangelho do dia, em que Jesus se transfigura diante dos seus 3 discípulos. O Santo Padre fez ainda um apelo por conta do sequestro em massa de 300 meninas na Nigéria. A Lísia Costa, direto de Roma, conta essa e outras notícias. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O Papa Francisco se encontrou hoje pela manhã com um grupo de voluntários do Centro de Solidariedade Franciscano de Florença. Agradeceu o trabalho desenvolvido por eles e disse que nós precisamos transmitir, quando estamos diante do necessitado, todo o amor de Deus. Já neste domingo, o Papa fez a oração do Ângelus, comentou o Evangelho da Transfiguração de Jesus, afirmou que é bom meditarmos a antecipação da luz no coração da Quaresma. É um convite para nos lembrarmos, especialmente quando passamos por uma prova difícil, para nos recordarmos que o Senhor ressuscitou e vence todas as trevas. O Papa falou sobre o perigo de cairmos no comodismo, na preguiça espiritual, de nos contentarmos com estarmos bem e afirmou que às vezes nós queremos subir a montanha e nos esquecemos que é também preciso descer e trazer para as pessoas toda a luz de Cristo. No apelo final, o Papa pediu a libertação de 317 meninas que foram sequestradas na escola da Nigéria, disse se unir aos bispos nigerianos, condenando este sequestro tão ruim. Uma última notícia, o Papa Emérito Bento XVI deu uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, falou sobre a sua renúncia feita há 8 anos, disse que a fez em plena consciência, afirmou que alguns amigos fanáticos acreditam em teorias da conspiração, mas ele disse que tomou essa decisão em plena consciência e está muito tranquilo com ela, reforçando também que não existem 2 papas, mas ele é sempre o Papa Emérito e o Papa que governa é o Papa Francisco. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. E numa postagem nas redes sociais, o Papa Francisco fez hoje um apelo aos responsáveis por estados, empresas e organismos internacionais para que cooperem na busca de uma solução para todos à Covid. Afirmou, abre aspas, vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados do planeta. Fecha aspas. A Grande São Paulo, que inclui a capital paulista, entra a partir de hoje na fase laranja da quarentena, que veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes operem só até às 8 da noite. A decisão foi anunciada pelo governo de São Paulo na última sexta-feira. E desde sexta-feira já está valendo uma medida para todo o estado chamada toque de restrição, que busca limitar a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã. Tudo isso para tentar conter o avanço do contágio pelo coronavírus.
A semana em Brasília começa com a expectativa de trabalho no Congresso Nacional voltado à pandemia. Câmara e Senado têm votações importantes na agenda. Vamos a Brasília conversar com Otávio Martins sobre esse e outros assuntos. Hoje também começa o prazo para a declaração do imposto de renda. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Uma semana importante de votações no Congresso Nacional, principalmente no Senado, que vai votar aí a medida provisória que já veio da Câmara, que facilita a compra de vacinas e insumos importantes no combate à pandemia. Outra proposta importante que deve ser votada essa semana, começando amanhã e terminando na quarta, é a PEC emergencial, que é de onde virá a previsão de onde vai sair o dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial. Essa votação deve acontecer, então, na quarta-feira. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aí com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, deputado Arthur Lira e ministros de governo para discutir ações importantes também no combate à pandemia, auxílio emergencial e vacinas, por exemplo. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou que vai se reunir com governadores essa semana para discutir também assuntos relacionados à pandemia. Outra notícia sobre a pandemia, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve aí uma decisão, pediu aí ao Ministério da Saúde, ao governo federal, que reative leitos de UTI em estados como São Paulo, Bahia e Maranhão. A justificativa, é claro, o aumento da pandemia em todo o país. Em nota, o Ministério da Saúde justificou que continua pagando leitos de UTI em todo o país. Agora, falando sobre tecnologia, no final de semana, o Brasil lançou aí o primeiro satélite 100% brasileiro. O lançamento aconteceu na Índia, né? Então, esse satélite, o Amazônia 1, 100% brasileiro, vai ajudar no monitoramento do desmatamento da Amazônia e também na agropecuária brasileira. Uma importante notícia, um avanço tecnológico importante para o país. E agora, uma notícia importante. Começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. Então, todo mundo que já estiver preparado com os documentos em mãos pode declarar o imposto de renda a partir de hoje. O prazo para as declarações vai até o dia 30 de abril. Então, a atenção começa hoje, o prazo para a declaração do imposto de renda e vai até 30 de abril. É importante não perder o prazo. Voltamos com você aí no estúdio, Rodrigo. Obrigado, Otávio. A seguir, informações com o nosso correspondente na Ásia sobre os protestos em Mianmar. E a gente vai para o intervalo com imagens da capital de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 33 graus. CN Notícias de volta, agora para falar das notícias internacionais. Olha, os reflexos da tempestade de neve que passou pelos Estados Unidos. Outro assunto, o fechamento da fronteira na Alemanha por conta da pandemia e a situação política em Mianmar estão entre os destaques internacionais desta segunda-feira. O The Washington Post destaca: a energia está de volta, mas milhões de texanos se perguntam o que será necessário para a total recuperação. Canos estourados, casas e empresas danificadas e mais de 30 vítimas fatais são danos generalizados que permanecem no estado. O Deutsche Welle afirma: a Alemanha reforça controle em fronteira com a França. Alto índice de infecções por variantes do coronavírus leva à adoção de medidas rígidas na fronteira com a região francesa de Mosela, onde a taxa de incidência de Covid-19 é de mais de 300 por 100 mil habitantes. A Alemanha anunciou neste domingo a imposição de controles rígidos nessa divisa. Apenas pessoas de nacionalidade alemã ou que sejam residentes no país podem atravessar a fronteira. Entre seus destaques, o The Guardian estampa: Aung San Suu Kyi enfrenta 4 acusações enquanto a junta militar de Myanmar reprime a dissidência. A líder deposta não é vista em público desde o golpe militar do mês passado. 2 novas acusações foram anunciadas contra ela quando compareceu ao tribunal por meio de vídeo, afirmou seu advogado. Se condenada, ela pode ser impedida de concorrer em futuras eleições. E agora a gente conversa então com o nosso correspondente lá na Ásia, o José Miguel da Encarnação, para entender, como estão os protestos lá em Mianmar, que seguem pelas ruas, protestando pela saída dos militares do poder no país.
Bom dia, Brasil. Faz hoje precisamente um mês que os militares tomaram o poder em Myanmar, na antiga Birmânia. Um mês de muita contestação, em que a população birmanesa foi para as ruas e nunca mais saiu das ruas, nem mesmo quando foi decretado o recolher obrigatório. Após as palavras do Papa Francisco e após as palavras dos bispos em Myanmar a condenar esta situação, os católicos foram para a rua e juntaram-se aos protestos. Curiosamente, há dias, uma minoria étnica de luso-descendentes, também ela católica, os bainguis, juntaram-se aos manifestantes pedindo que os militares deixem o poder e que Aung San Suu Kyi e o seu governo regressem à liderança do país. Os bainguis foram levados pelos missionários portugueses, também da Índia para Myanmar, assim como também os católicos que se encontram na Malásia, na cidade de Malaca. Muitos deles foram levados da Índia para Malaca. Ali foram doutrinados na igreja, no catolicismo, e ali tiveram filhos e netos e bisnetos que ainda hoje professam o catolicismo e que a Igreja Católica, por via destes seus filhos, ali permanece sempre forte, apesar de ser uma minoria, uma vez que estes países são de maioria muçulmana ou hindu. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Obrigado, José Miguel. O mês de março começa com previsão de chuva para boa parte do país. No Acre, um dos estados que tem sofrido bastante com os temporais, o dia deve ser de muitas nuvens e podem ter pancadas de chuva seguidas de trovoadas. Vamos ver como fica o tempo em todo o país. Chove a qualquer hora no leste de Santa Catarina e litoral do Paraná. Tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, chuvas isoladas. No sudeste, tempo firme no Rio de Janeiro. Sol e chuva rápida no Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Para o restante da região, tem também chuvas isoladas. Já no centro-oeste, o sol predomina no oeste de Mato Grosso do Sul. Tem chuva de moderada a forte intensidade no centro-norte de Mato Grosso e pancadas isoladas no restante da região. No norte, chove forte a qualquer hora no Acre, Amazonas, Roraima, Pará, oeste do Tocantins e leste do Amapá. No nordeste, chove no litoral do Maranhão, Pernambuco e de Alagoas, tem sol e chuva rápida no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Bahia. A seguir, as relíquias do beato Carlo Acutis estão percorrendo igrejas de São Paulo. Vamos para o intervalo com imagens lá de Salvador, Bahia. Por lá os termômetros chegam aos 30 graus. Previsão de chuva passageira e à noite tempo firme na capital baiana. Em outubro passado, a Igreja Católica beatificou o italiano Carlo Acutis, considerado o primeiro influenciador digital a chegar aos altares. A devoção que tem crescido especialmente entre a juventude. Aqui no Brasil, a relíquia do beato Carlo Acutis tem percorrido igrejas da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Atualmente, essa relíquia pode ser venerada no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Essa peregrinação pela Diocese de Santo Amaro deve continuar até novembro. Vamos falar com o padre Fábio Vieira, que está ao vivo com a gente. Sua bênção, padre. Seja muito bem-vindo. Padre Fábio Vieira, que teve envolvido na causa de beatificação do Carlo Acutis. O senhor também que é membro da Associação Carlo Acutis, na Itália, e pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Padre, mais uma vez, obrigado por essa entrevista, por estar aqui com a gente no CN Notícias. Conta pra gente de que maneira essa devoção tem crescido, tem sido acolhida entre os jovens, mas não somente entre os jovens, entre os adultos também, né? Realmente, bom dia a todos. Carlo vem ser uma grande expressão e um grande sinal do amor de Deus, principalmente para a juventude. Mas todos se sentiram impactados com esse exemplo de santidade que vem ser Carlo, principalmente num ano tão difícil que foi 2020, de pandemia. Justamente ali acontece a beatificação do Carlo, ele que é candidato a patrono da internet, e o ano passado todo a gente viveu esse momento no mundo interfaces, evangelizando, e é ali que Carlo
se destaca, né? Então, para a nossa juventude, realmente é um grande exemplo de santidade, né? Mas, sobretudo, de comunicação, né? Que é possível, que a santidade é possível para todos, independentemente, porque no batismo é que somos chamados à santidade. E Carlos entendeu isso muito bem, desde criança, né? E se estendeu aí para a sua adolescência. E a primeira convertida de tudo isso foi sua família, né? Aquela história Maravilha. de que santo de casa não faz milagre, né? Carlos fez na sua família. Que bênção. E saber que a santidade é possível para todos já é uma boa notícia para a gente começar essa manhã. E aqui em São Paulo, como a gente falou, padre, a relíquia do Carlos Acutis está percorrendo as igrejas. Muitas pessoas têm comentado da bênção que tem sido essa visita, né, tocar ali, rezar com as relíquias. Mas que ensinamentos a vida do Carlos Acutis, o senhor já deu alguns pontos aí, mas que ensinamentos podem nos ajudar, especialmente nesse tempo de quaresma? Ter um projeto de vida. Carlos dizia sempre que o meu grande presente, o meu grande momento, o meu grande projeto de vida é estar sempre com Jesus. Isso não significa que eu tenho que deixar de fazer ou viver as outras coisas, mas quando Jesus se torna o centro, está em primeiro lugar como referência, tudo fica mais fácil. Se a gente perguntar para a nossa juventude, até para adultos, qual é o seu projeto de vida, muitos com certeza não saberão responder. Mas Carlos já tinha seu projeto de vida, desde os 7 anos, quando fez a primeira comunhão. Então, ter um projeto de vida. E a quaresma é um momento oportuno para isso, para a gente se reencontrar nesse projeto para a nossa vida. Obrigado, padre, por essa entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Amém, obrigado. Aí fica a dica, então, projeto de vida, como dizia o Papa João Paulo II, não basta caminhar, é preciso saber para onde se vai. Na Terra Santa, judeus celebram uma festa milenar que tem suas origens na Bíblia. Os detalhes com a Danúbia Gleiser. A Cidade Santa foi tomada por fantasias neste final de semana com a festa do Purim, que pelo calendário judaico teve início na quinta-feira e terminou neste domingo. A festa recorda os feitos da rainha Esther, que viveu na Pérsia e que no tempo do rei Assuero salvou o povo judeu do extermínio. De acordo com a Bíblia, no livro de Esther, Amã, conselheiro do rei, convenceu o monarca a exterminar os judeus e, por um sorteio, determinou a data para executar o seu plano. Ao saber disso, Esther se apresentou diante do rei e ordenou, por escrito, que o plano tramado contra os judeus recaísse sobre a cabeça de Amã e sua família. Os judeus instituíram então para si e para sua posteridade a tradição de celebrar todos os anos o Purim, palavra que significa sorteio em hebraico. Entre os costumes desta festa judaica está o envio de alimentos aos amigos e parentes como um símbolo de união e amizade, e também o uso de fantasias. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E antes de terminar, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo. Hoje começa um mês especial com São José na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade, aqui em São Paulo. A programação presencial começa às 6 da tarde com terço, depois a missa às 7h30 da noite, com transmissão da TV Canção Nova e em seguida a adoração ao Santíssimo. E vai estar presente hoje serão os padres João Gualberto e Diogo Albuquerque. O CN Notícias está terminando. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Continue na companhia da Canção Nova e até amanhã. Tchau, tchau.